Olá pessoal, estamos aqui no Laboratório de Análises Físico-Químicas do IFSC, Campus Florianópolis. Eu sou a professora Renata e nós vamos fazer hoje preparo de soluções. Nós vamos preparar duas soluções, uma a partir de um soluto sólido e outra a partir de um soluto líquido, que é um ácido, que vai ser uma diluição. Então, a primeira parte que nós vamos fazer é a preparação de uma solução a partir de um soluto sólido. O que é esse soluto sólido? O hidróxido de sódio tem essa fórmula NaOH. O hidróxido de sódio ele é adquirido comercialmente, é um reagente sólido, tá? Que ele vem nessas embalagens mais escuras para ser protegido da luz. Quando a gente abre, percebe que é um sólido branquinho, tem um aspecto de sal grosso, e ele é um produto higroscópico. O que é higroscópico? Ele absorve umidade do ar. Portanto, a gente precisa ter cuidado quando vai manusear ele, não deixar muito tempo aberto, trabalhar ele o mais rápido possível, sem deixar que ele entre muito tempo em contato com o ar. Para esse experimento, nosso objetivo é preparar uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, de concentração 0,1 mol por litro. Porém, nós não queremos preparar 1 litro, a gente quer preparar 100 ml dessa solução. E aí a pergunta é, que massa eu vou pesar para poder preparar essa solução de concentração 0,1 mol por litro num volume de 100 ml? Então, primeiro a gente precisa fazer os cálculos para poder determinar que massa pesar. Como são feitos esses cálculos? Pode ser através da fórmula ou através de regrinha de 3, o que fica muito mais simples. Então, a concentração que eu quero é 0,1 mol para 1 litro. Então, está escrito aqui, 0,1 mol para 1 litro. Porém, eu não quero 1 litro, eu quero 100 ml, que nada mais é do que 0,1 litros. Então, fazendo uma regrinha de 3 bem simples, eu chego em 0,01 mols de NaOH. Só que 0,01 mols não é uma unidade que eu peso, né? Que eu consigo medir na balança. Então, o que eu preciso fazer? Transformar este número de mols em uma massa em gramas. Como que eu faço isso? Através da tabela periódica. Eu sei que 1 mol de NaOH corresponde a 40 gramas. Este número de mols que eu determinei aqui, 0,01 mols, vai ser X gramas. Outra regrinha de 3 e eu chego nessa massa de 0,4 gramas, que é a massa que eu vou ter que pesar para preparar 100 ml de solução, que no final vai ter uma concentração 0,1 mol por litro. Feitos os cálculos, já determinamos a massa que nós queremos pesar para preparar a nossa solução de hidróxido de sódio. Agora vem a parte experimental. Então, antes de qualquer procedimento, a gente precisa lembrar de estar com os devidos EPIs para manusear qualquer coisa dentro do laboratório. Então, para isso eu tenho jaleco de manga comprida até a altura dos joelhos, luvas para proteção das mãos, calça comprida, sapato fechado, cabelo amarrado. Para esse procedimento, nós vamos ter que separar os seguintes materiais. Uma balança analítica, a nossa aqui ela tem 4 casas depois da vírgula. O nosso reagente em questão, que é o hidróxido de sódio sólido.
Nós vamos precisar de um balão volumétrico de 100 ml, porque é o volume final da nossa solução, é o que eu quero preparar ao final do experimento. Vou precisar de um becker para fazer a diluição deste sólido, um vidro de relógio para pesar esse hidróxido de sódio na balança, uma espátula para me auxiliar a pegar o sólido e transferir para o vidro de relógio, um bastão de vidro, que a gente tem que lembrar que quando for fazer a agitação, eu jamais posso usar a espátula, sempre um bastão de vidro. Um pipete com água deionizada, que é para completar o volume da solução, vai ser o nosso solvente, e um frasco que nós vamos guardar essa solução depois de preparada. E para esse frasco, nós vamos preparar uma etiqueta. O que tem nessa etiqueta? A data que foi feito esse reagente, quem fez o reagente e o nome dele. É importante a gente sempre etiquetar logo assim que prepara a solução, para não esquecer, para não acabar deixando ali e misturar com outras soluções e depois não saber mais do que se trata. Um detalhe importante, quando a gente está pesando o sólido, ele é chamado hidróxido de sódio, é o sólido puro, aquele reagente que a gente adquiriu comercialmente. Quando nós finalizarmos o nosso experimento, nós vamos passar a ter uma solução de hidróxido de sódio. Então, eu não posso escrever nessa etiqueta hidróxido de sódio, vai estar errado. Aqui eu passo a ter uma solução de hidróxido de sódio, que é reagente sólido dissolvido em água, e a concentração dessa solução, para eu saber qual é a concentração de soluto que tem ali no meio, certo? Então, vamos começar pela pesagem do hidróxido de sódio. A balança já está ligada, eu vou abrir, colocar o meu vidro de relógio aqui dentro, fechar e esperar a setinha aparecer. Quando a setinha aparecer, indica para mim que estabilizou a pesagem. Nesse caso aqui é o vidro de relógio vazio, então eu vou fazer o quê? Apertar a tara e ele vai zerar a minha balança. O que é essa tara? Ele está descontando a massa desse vidro de relógio. Então, agora eu venho com o meu reagente, hidróxido de sódio, com luvas, né, com todo cuidado, e eu vou pegando aos poucos com a espátula e colocando ali dentro. Pelos nossos cálculos, a massa que eu preciso é de 0,4 gramas. Então, eu vou adicionando aos pouquinhos até chegar na massa. Não precisa ser exatamente 0,4000, tá? Aqui eu já cheguei em 0,4034, tá ótimo, posso continuar o meu procedimento. É interessante eu anotar essa massa para poder depois conferir os cálculos. Pesei, eu agora pego esse vidro de relógio e vou transferir para um becker. Para fazer essa transferência, eu vou utilizar um pipete com água deionizada para auxiliar. Então, aqui está o hidróxido de sódio que eu pesei. Eu venho com o pipete e transfiro para ali. Lembrando de lavar bem para não ficar nenhum resíduo
de hidróxido de sódio no meu vidro de relógio. O volume que eu quero preparar é de 100 ml, então posso colocar um pouco mais de água aqui dentro do becker e, com o auxílio do bastão de vidro, eu vou agitar até solubilizar toda essa massa que eu pesei. Quando a gente está agitando, vocês vão perceber que ele é um pouquinho difícil de solubilizar, não é uma reação imediata. Por que que isso acontece? Justamente pela característica do hidróxido de sódio absorver umidade. Então é como o nosso sal que a gente usa em casa, ele começa a empedrar. Então a gente precisa agitar bastante para ele poder dissolver por completo. Misturei tudo, está completamente dissolvido. Agora eu vou fazer o quê? Pegar essa solução que eu preparei e vou transferir para o balão volumétrico. Então, como é que a gente faz essa transferência? Pode ser usando o funil ou com o auxílio do próprio bastão de vidro que eu utilizei para agitar. Então, eu venho aqui, apoio o bastão e transfiro todo esse volume para o balão volumétrico. Com essa técnica, a gente garante que não vaza para fora, que não transborda, não acontece nada. O que é interessante? Pegar um pouquinho de água, lavar aqui o bastão, o becker, garantir que eu transferi toda essa massa e completar aqui o balão. Transferi tudo? Terminou o meu experimento? Não. Agora eu preciso fazer o quê? Completar o volume do balão até essa marquinha aqui que é chamada de menisco. Essa marquinha que vai garantir para mim que eu tenho 100 ml de solução, soluto mais solvente. Então agora eu venho com o pipete, vou adicionando água lentamente e quando chega bem pertinho do menisco, é interessante a gente ir adicionando gota a gota. Sempre tem que estar na altura dos olhos. E eu tenho que lembrar o quê? Que a curvatura inferior do líquido deve estar exatamente sobre o menisco. Agora, qual é o procedimento? Eu vou tampar com o dedo indicador, segurar essa tampinha e homogeneizar essa minha solução. Então é importante eu misturar bem, fazer agitações sucessivas para garantir que está tudo bem misturado. E aí está pronta a minha solução. Posso deixar aqui nesse balão? Não, é um balão transparente de vidro que não tem uma vedação muito boa. Então agora eu vou pegar aquele frasquinho que eu já identifiquei, já coloquei a etiqueta que me diz o que é. Vou transferir esta solução que eu preparei tampar e está pronta a minha solução. Essa solução eu posso armazenar, posso utilizar para outro experimento, que ela já está certinha e devidamente
identificada. Então, pessoal, a segunda parte do nosso experimento de preparo de soluções, ela envolve o preparo de uma solução a partir de um soluto líquido. O soluto líquido que a gente vai estar utilizando é o ácido clorídrico. Se vocês observarem, quando a gente compra o ácido clorídrico, ele já é uma solução, então ele já está diluído e a gente vai fazer outra diluição a partir dessa solução que já está pronta. Só que, quando a gente compra um ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ele vem com algumas informações no rótulo e a gente precisa utilizar essas informações para calcular o volume que a gente vai pegar. Primeira coisa, quando a gente compra um ácido clorídrico, não vem escrito na embalagem qual é a concentração dele. Vem escrito que a porcentagem, então está escrito aqui, ó, ácido clorídrico 37%. Vem aqui o peso molecular, que é a massa molar deste ácido, que é a soma do hidrogênio, a massa do hidrogênio mais a massa do cloro, oriundos da tabela periódica. Já vem aqui como informação que é um produto corrosivo, então a gente precisa tomar bastante cuidado quando vai trabalhar com esse reagente, lembrando que é um produto volátil, então temos que utilizá-lo sempre dentro da capela, usando luvas de proteção e tomando bastante cuidado ao manusear este reagente. O nosso objetivo é preparar uma solução de HCl de concentração 1 mol por litro com volume final de 100 ml. Bom, se fosse no procedimento anterior que a gente tinha um reagente sólido, eu só calculava a massa, foi o que a gente fez. Nesse caso aqui, eu já tenho um reagente em solução. Então, o que eu vou fazer é pegar uma solução mais concentrada e diluir. Chama diluição de soluções. Para isso, eu preciso saber o quê? Qual é a concentração inicial da minha solução de ácido clorídrico. Porém, eu não tenho essa informação pronta. Eu preciso calcular. Como que eu faço isso? Eu mostrei que no rótulo vem as seguintes informações. A porcentagem, então, naquele 1 litro de solução, somente 37% é ácido clorídrico, o restante é água, é uma solução aquosa. Ele me fornece a densidade, ele diz que a densidade da minha solução é de 1.190 gramas para cada litro de solução. E a massa molar, que aqui eu arredondei, 36,5 gramas para cada 1 mol de HCl. Com essas informações que o rótulo me dá, eu consigo calcular a concentração da minha solução de HCl comercial, que eu comprei. Como que eu vou fazer isso? Peguei a densidade, 1.190 gramas por litro é a densidade da minha solução completa do ácido com a água. Mas eu quero saber a concentração de quem? Somente do ácido, do HCl. E o ácido foi dito para mim que é 37%. Então, uma regrinha de 3 simples. 1.190 gramas por litro é 100% de HCl. Porém, eu só tenho 37%. Então, isso corresponde a X gramas por litro. Regra de 3 simples, faço uma multiplicação cruzada e chego num resultado de 440,3 gramas por litro de HCl. Então, essa é a concentração de ácido clorídrico que eu tenho presente aqui no frasco. Por quê? Eu não tenho 100%, eu tenho somente 37%. O restante é água.
Se eu quiser minha concentração em gramas por litro, parei aqui. Porém, se eu quiser em mol por litro, eu vou fazer o quê? Transformar esta massa em mols. Como que eu faço isso? 1 mol de HCl equivale a 36,5 gramas. Da onde surgiu isso? Massa atômica da tabela periódica. Hidrogênio em 1 grama, cloro é o único elemento que a gente usa massa quebrada, 35,5. Então, 36,5 é a soma de um hidrogênio e um átomo de cloro. 1 mol, 36,5, x mol, 440,3, que foi a massa que eu identifiquei anteriormente. Novamente, uma regra de 3, multiplicação cruzada, eu chego num resultado de 12,06 mol por litro. Então, com as informações que o frasco me dá, eu descobri que a concentração inicial desta minha solução adquirida comercialmente é de 12,06 mol por litro. Qual é o meu objetivo? Diluir de 12,06 mol por litro para 1 mol por litro. Esse é o objetivo do meu experimento. Para isso eu preciso fazer outra conta. Para quê? O que eu vou descobrir com essa conta? Qual é o volume que eu preciso pegar desta solução 12 mol por litro para preparar uma nova solução que vai ter uma concentração 1 mol por litro. Determinamos então a concentração inicial da nossa solução de HCl. Então a gente descobriu que esse frasco de HCl adquirido comercialmente tem uma concentração molar de 12,06 mol por litro. Qual é o meu objetivo? Preparar uma solução 1 mol por litro no volume final de 100 ml. Então, na verdade, o procedimento que eu estou fazendo se chama diluição. Já tenho uma solução concentrada e vou diluir. Sempre que a gente tem uma diluição, eu faço esta equação, M1V1 igual a M2V2. Então, molaridade inicial vezes o volume inicial igual a molaridade final vezes o volume final. Qual é a minha molaridade inicial? Aquela que eu calculei, 12,06 mol por litro. O volume inicial é o que eu quero descobrir. O que significa esse volume inicial? O quanto eu vou pegar desta solução de HCl e preparar 100 ml. Então, o V2, que é o meu volume final, é 100 ml. E o M2, que é a concentração final, 1 mol por litro. É o que eu quero preparar. Isolo o V1, que é a minha incógnita, 1 mol por litro vezes 0,1 litro sobre 12,06 mol por litro. Corto mol por litro, sobra o meu resultado em litros. Então, quando eu faço essa continha, eu chego em 0,0083 litros. Só que a gente, com uma pipeta, não mede em litros, né? A gente mede em ml. Então, isso corresponde a 8,3 ml. O que significa esse 8,3 ml? É o volume que eu vou pipetar desta solução de HCl pronta, vou transferir para um balão de 100 ml e vou completar com água deionizada. Quando eu fizer esse procedimento, neste balão de 100 ml, eu vou ter uma concentração de 1 mol por litro.
Vamos lá fazer? Determinado volume que a gente precisa pegar para preparar a nossa solução de interesse, a gente vem aqui para a capela, que é um equipamento de proteção coletiva que tem como objetivo principal sugar os vapores que são liberados pelos ácidos, pelas substâncias voláteis. Então, sempre que a gente trabalha com ácidos, a gente trabalha dentro da capela. Para essa parte do experimento, eu preciso então do meu ácido clorídrico comercial, um balão volumétrico de 100 ml, porque é o volume de solução que eu quero preparar. Vou ter uma pipeta graduada de 10 ml. Por que graduada? Porque o volume que eu quero pegar é 8,3 ml. Então, uma volumétrica não vai servir para mim. Uma pera, para eu poder pipetar essa solução de ácido sem perigo. Água deionizada, que é o que vai ser o meu solvente, vou utilizar para diluir este ácido. E um frasco etiquetado, então, solução de ácido clorídrico de concentração 1 mol por litro, tá? O frasco que é onde eu vou guardar essa solução de HCl que eu preparei. Um detalhe importante, quando a gente preparou a solução de hidróxido de sódio, NaOH é uma base forte. As bases atacam o vidro. Então, quando eu fui guardar aquela solução, eu utilizei um recipiente de plástico. Já no caso dos ácidos, é o contrário. A gente sempre armazena eles em frascos de vidro, de preferência esse vidro âmbar, esse vidro marrom, que impede e protege da radiação da luz estar incidindo aqui na minha solução. Para começar o meu experimento, eu preciso ligar a capela. Eu vou de luvas bem protegida, abaixar aqui essa proteção para evitar de qualquer acidente respingar no meu rosto, qualquer tipo de acidente. E agora eu vou abrir o frasco de HCl. Quando a gente abrir, ele tem essa tampinha rosqueável e uma outra tampinha de proteção aqui dentro, se chama batoque. Para tirar esse batoque, eu utilizo a própria tampa. Então eu coloco aqui e com o dedão eu puxo, tá? Eu não entro em contato com o ácido que tá aqui nessa tampinha. Tirei essas tampinhas. Agora eu vou pipetar. Então, aperto aqui no ar para expelir o ar e empurro. A minha pera está pronta para ser utilizada. Encaixo na pipeta e eu vou medir o volume que eu quero de ácido clorídrico. Aperto no S para subir. Ó, qual é o volume que eu quero? 8,3. Então, 8,1, 2, 3. ml de ácido clorídrico. Agora eu vou fazer o quê? Transferir este volume que eu medi para o balão volumétrico. Só que tem um detalhe importante. A reação entre o ácido e a água é uma reação extremamente exotérmica, que libera calor.
Então, o recomendável é que sempre eu coloque o ácido sobre a água, nunca o contrário. Então, o que eu vou fazer antes de adicionar o ácido aqui nesse balão? Eu pego e coloco um pouco de água aqui no fundo, para ter, quando eu adicionar o ácido aqui em cima, eu já começo o processo de diluição e a minha reação não vai liberar tanto calor assim. Se eu colocar o ácido e depois jogar a água totalmente aqui em cima, pode gerar muito calor e acabar explodindo o meu balão volumétrico. Então eu tenho que tomar bastante cuidado quando vou preparar uma solução de ácido. Coloquei um pouco de água, agora eu venho com o volume de ácido que eu medi e coloco aqui dentro do balão, tá? Se vocês notarem, ela sofre um leve aquecimento. Lembrando de apertar aqui a bolinha da pera para liberar todo o volume que eu medi. E aí, vou separar a pera da pipeta para poder deixar ela deitada. Como o ácido clorídrico é extremamente volátil, se eu deixar essa pera encaixada ali na pipeta, esses vapores vão vir aqui para dentro da pera e vai estragar, ela não vai funcionar mais. Terminei de usar, sempre tiro o ar para guardar ela. Por quê? Porque senão pode ter um pouco de solvente ali, um pouco de vapor. Se eu deixar assim, ele pode grudar. A próxima vez que eu for usar, ela tá estragada. Já medi o volume que eu queria, eu vou tampar o meu ácido, tirar daqui de perto. Olha a propriedade de um ácido extremamente corrosivo. Só não deixar a tampinha aqui no papel. Com um pouquinho do vapor, ele já corroeu todo esse papel. E agora, como eu já tinha feito uma diluição, eu vou completar com água deionizada o volume dos 100 ml de ácido que eu quero preparar. Da mesma forma que anteriormente, chegou perto do menisco, eu adiciono gota a gota e abaixo e faço na altura dos olhos. Ó, curvatura inferior do líquido, exatamente sobre a linha do menisco, eu tenho um volume certinho da solução que eu quero preparar. Vou tampar, agitar essa minha solução, tudo dentro da capela, com bastante cuidado, toda a proteção. E agora, para não deixar aqui nesse frasco, eu vou transferir para o frasco que eu vou armazenar. Transferir para esse frasco, devidamente etiquetado, eu finalizei o preparo da minha solução de HCl 1 mol por litro.